Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à 14ª sessão do Conversas Sobre. Este projeto foi lançado em 2020 pela Fundação Rui Osório de Castro e consiste em sessões online, temáticas, curtas e direcionadas às famílias de crianças e adolescentes com doença oncológica, mas também para sobreviventes e profissionais de saúde. Para estas conversas, escolhemos temas que sentimos que sejam preocupações dos pais ou assuntos que possam ajudar a lidar com a doença oncológica em idade pediátrica. Até o momento, já abordámos temas como os efeitos secundários dos tratamentos, o sono, cuidados a ter com a pele, fertilidade, alimentação e entre outros. Já demos aqui algum tempo para mais alguns participantes se juntarem a nós. Boa tarde aos que acabaram de se juntar. Hoje, as nossas conversas serão sobre medicina de precisão e contamos com dois especialistas nesta matéria: a doutora Maria de João Gil da Costa, médico oncologista na ULS de São João, e doutor Jorge Lima, investigador do I3S de Patimub. Teremos também connosco duas mães, a Marta e a Augusta, para nos darem o testemunho de como decorreu o tratamento dos seus filhos. Medicina de precisão, o que é e como podemos tirar partido desta terapia no tratamento de cancro pediátrico. É isto que hoje vamos conversar nos próximos 60 minutos. Para que seja possível chegar a mais pessoas, esta sessão será gravada, para nós depois podermos disponibilizar no portal Pipop e no nosso canal YouTube. Os participantes que não pretendem o registro da sua voz ou da sua imagem, pedimos que mantenham o microfone e a câmara desligados. As vossas questões e comentários são muito bem-vindos e por isso temos 15 minutos no final dedicados a esclarecimentos. Pedimos que estas questões sejam colocadas por escrito na área de Q&A, disponível na parte inferior do ecrã. E agora sim, passo a palavra à doutora Maria João e ao doutor Jorge, a quem agradeço desde já a presença e a disponibilidade e boas conversas. Muito boa tarde a todos. Eu chamo Maria João Gil da Costa, estou dedicada à oncologia pediátrica há tempo inteiro, inteiríssimo, desde 1989. Portanto, fez em novembro 35 anos. Muita coisa evoluiu e se modificou nestes 35 anos, nomeadamente na área na qual me dedico particularmente, que é a dos tumores cerebrais pediátricos. De facto, muito cedo orientei-me muito para essa área e, de facto, o boom dos tratamentos dos tumores cerebrais pediátricos foram precisamente no início dos anos 90, com o início também dos tratamentos quimioterápicos nos tumores cerebrais. De antes aparecia, era muito só em leucemias, tumores de Wilms, neuroblastomas, e os tumores cerebrais, de facto, foram talvez os últimos a usufruir da quimioterapia. Porque era muito só cirurgia, um ou outro doente fazia radioterapia, e, portanto, a evolução que o tratamento dos tumores cerebrais teve ao longo destas 3 décadas é brutal, quase 4 décadas. Para referir, por exemplo, há muitos pais que sabem o que é um meduloblastoma. O meduloblastoma, nessa época, teria 30, 40% de chances de sobrevida, e hoje os casos melhores têm 80, 80 e tal por cento de chances de sobrevida. Portanto, mais que duplicou. E já nessa fase, portanto, no início dos anos 90, anos 2000, se falava que a grande chance, a grande chave para o tratamento do cancro ia ser muito ligada à imunologia e à genética. Há muitos anos que se falava disso, que todos nós achávamos que, todos nós sabemos que o cancro é essencialmente uma doença genética, uma doença das células, alterações genéticas nas células, uma, mais ou muitas, e que de facto a imunologia, ao combater através dos linfócitos do nosso próprio organismo ou através de moléculas dirigidas a alterações genéticas específicas, estariam provavelmente na chave, seria provavelmente o gold standard, a galinha dos ovos de ouro que iria surgir no tratamento do cancro. E, de facto, há cerca de 10, 15 anos, tem havido, de facto, um desenvolvimento brutal nessa área, numa área que tem um termo genérico de imunoterapia. Quando se fala em imunoterapia, é um termo muitíssimo amplo
e que envolve tratamentos desde bastante simples, como seja relações de antigênio-anticorpo, até situações muitíssimo mais complexas, como seja as vacinas, os tratamentos de células dendríticas, tudo isto provavelmente grande parte dos pais e profissionais já ouviram falar. É preciso distinguir muito bem. E o tema de hoje é medicina de precisão, também conhecida por target therapy ou terapêutica dirigida. Há muita gente que ouve falar nisto, mas não sabe bem o que é. E principalmente não sabe a complexidade que é conseguir ter alguns sucessos com este tipo de tratamento. Um dos problemas muito importantes é que o cancro pediátrico, e os tumores cerebrais incluídos, são doenças raras. E, portanto, não são atrativas para a indústria farmacêutica em termos de criar medicamentos dirigidos para estas patologias. E uma das coisas a que os oncologistas pediátricos estão muito atentos é, em todas as moléculas novas que surgem, nomeadamente nos adultos, ver se são aplicáveis à pediatria. E precisamente, a propósito precisamente da medicina de precisão, da target therapy, em que é que consiste? A mais simples que é para não complicar. No fundo é uma relação antigênio-anticorpo, ou seja, uma molécula dirigida a alterações específicas que aquelas células tumorais têm e que atuas sobre elas quase sem atingir as outras. Como sabem, quer a radioterapia, quer a quimioterapia, são tratamentos muito mais sistémicos, muito menos precisos, muito menos dirigidos. Daí os grandes efeitos laterais que têm nas células do cabelo, nas células das mucosas digestivas, em tudo isso. Portanto, não há dúvida que são drogas muito importantes e que têm levado à cura de muitos doentes, mas com efeitos secundários muitíssimo importantes nas outras células. E com estas, de facto, e então, uma das primeiras que surgiu foi precisamente os inibidores do BRAF. BRAF é um gene que está envolvido na célula e, no tumores, e nos tumores. E, portanto, o que é que aconteceu? Os melanomas, que são um tumor muito mais frequente que os pediátricos, que atingem muitos adultos, verificou-se que havia mutações deste gene. E foi então desenvolvido um inibidor específico para essa mutação. Depois, entretanto, começamos a ver na pediatria, nomeadamente no âmbito dos tumores cerebrais, que havia muitos gliomas de baixo grau, nomeadamente o mais frequente, que é os astrocitomas pilocíticos, que muitos dos pais que nos estão a ouvir sabem que os seus filhos têm astrocitomas pilocíticos, que é um glioma de baixo grau, que quase nunca mata, mas terrível por vezes pela localização que tem, pelo volume que tem e pelos problemas terríveis que tem. E muitas vezes inoperáveis, portanto, estão em sítios em que de facto não é que o cirurgião não conseguisse chegar lá e tirar o tumor. É uma questão, não é uma questão técnica pura, é uma questão de pensar que não deve tirá-lo, dadas as consequências que vamos ter dessa exércise. E, portanto, nós, de facto, andamos atrás dessas moléculas desenvolvidas para os adultos, essencialmente, para aplicar aos nossos doentes. Outro tipo um bocadinho mais complexo é, por exemplo, os inibidores, os chamados immunocheckpoints. O que é que esses fazem? Que é o caso de um dos doentinhos que vamos falar hoje. É uma droga que se chama nivolumab. O que é que essa droga faz? Inibe zonas que impedem as células linfocitárias, as células, digamos assim, imunológicas, de atacar os tumores. E ele, o nivolumab, ao bloquear essas células, esses receptores que inibem, que não deixam que os linfócitos ataquem esses tumores, de facto, são excepcionais. Mas reparem que já é um mecanismo um bocadinho diferente. Já não tem a ver com uma ligação de uma molécula a uma alteração. E, portanto, de facto, nos últimos anos tem havido um desenvolvimento brutal deste tipo de terapias. Terapias que ainda sabemos muito pouco, que não são terapias que dá para todos os doentes, os doentes têm de ser muito bem selecionados. Os pais têm que ter noção que nem todos os doentes, mesmo que tenham a mesma alteração, respondem da mesma maneira,
que muitas vezes pode haver alturas em que os tumores respondem, outras param de responder, depois outras voltam a responder. Portanto, que além disso é muito difícil definir bem ainda o tempo de tratamento, o que é que acontece quando se para o tratamento. Pode muitas vezes haver um recrudescimento do tumor, mas sabemos hoje que muitas vezes, quando isso acontece, se reiniciarmos a droga, voltamos a ter resposta. Isso é um aspecto muito importante. Outra coisa que sabemos ainda muito pouco é dos efeitos a longo prazo destes tratamentos. Portanto, estes tratamentos não são tratamentos para se usar a torto e direito. Não, são tratamentos em que tem de se ter muito bem noção do candidato, da droga. Há algumas situações em que já se podem usar em primeira linha, ou seja, ser a primeira linha de tratamento. Outros que são reservados para doentes refratários, resistentes. E, portanto, ninguém, não é garantido, pelo facto de um doente responder, o outro vai responder, mesmo que tenha exatamente a mesma alteração. Às vezes temos que associar drogas diferentes que atuam em pontos diferentes dessas alterações genéticas e, portanto, no fundo, estão a ver que é uma junção de genética e imunologia que está a revolucionar completamente o tratamento destes doentes e que, de facto, está a ser uma via que está a ter um desenvolvimento brutal. São drogas, em regra, caríssimas, difíceis de se desenvolverem para tumores onde só na pediatria que tenham alterações. Portanto, nós temos que estar muito atentos às alterações que vão aparecendo nos adultos e ver se há crianças com as mesmas alterações que possam usufruir das mesmas medicações. Não sei se o professor Jorge quer Sim. acrescentar mais alguma coisa. Eu acho que a doutora Maria já fez aqui uma síntese sobre o que tem acontecido na área dos tumores pediátricos, em particular na área dos tumores cerebrais pediátricos. E eu estou muito contente por estar aqui com a doutora Maria João ao lado, também a conversar convosco para trazer algumas destas informações, agora mais do ponto de vista laboratorial e de estudos genéticos. Nós estamos, na verdade, nós estamos aqui no IPATIMUP, onde fazemos muitos destes estudos. E a minha dedicação à área da pediatria, da oncologia pediátrica, em particular, vem desde 2018, quando nós, na altura, recebemos um donativo especificamente dirigido a fazer uma investigação sobre a oncologia pediátrica. E nós aqui no Ipatinib, com aquele donativo, pensámos, nós temos que fazer alguma coisa que fosse muito próxima da clínica e que não fosse só uma investigação exploratória, cuja aplicação à clínica fosse um bocado tardia. Não, nós queríamos fazer algo que fosse mais prático e mais aplicável, e então tivemos uma reunião ali no Hospital São João com a doutora Maria João e perguntámos o que é que nós podemos trazer aqui, concretamente ao Hospital São João, que foi onde nós começámos, que possa ajudar aqui os tratamentos de oncologia pediátrica. E então começámos nos tumores cerebrais pediátricos, e a doutora Maria João, nós precisamos muito de testes de biologia molecular, testes de genética. E então nós pusemos mãos à obra e nós combinámos, então fizemos um protocolo com o Hospital São João, centralizado na doutora Maria João, para fazermos os estudos de todos os tumores cerebrais pediátricos que fossem tratados, que fossem crianças tratadas no Hospital São João, e desde fim de 2018, né, eh, que o fazemos e o vamos continuar a fazer. E o que é isto? O que acontece quando uma criança é diagnosticada, pode haver no momento uma biópsia para que os médicos patologistas saibam melhor que tipo de tumor é aquele. Depois da biópsia pode seguir uma cirurgia, como a doutora Maria João estava a falar, para tentar remover, tanto quanto possível, aquela massa de tumor. Nós entramos a seguir, portanto, depois aquele tecido que é removido é visto na anatomia patológica do hospital. E depois o material é enviado para o IPATIMUP para nós fazermos os estudos. Nós recebemos material tumoral e então a partir dali fazemos o processamento para extrair o ADN e o ADN daquele tumor é onde nós vamos identificar ou procurar as alterações genéticas que depois podem ser alvos terapêuticos. Já lá vamos voltar. E portanto nós trabalhamos nesta parte, nós trabalhamos na parte de. Isto é quase uma investigação aplicada. É nós
fazemos estudos avançados do ponto de vista genético, porque estamos a estudar muitos genes ao mesmo tempo, estamos a fazer uma abordagem muito abrangente para que, com o mínimo de material tumoral possível, que muitas vezes é exíguo, consigamos dar a resposta mais completa possível à doutora Maria João, aos médicos do Hospital São João, que podem usar isto depois para informar melhor a decisão terapêutica. Às vezes precisam muito, outras vezes precisam menos, mas no fundo, onde nós queremos chegar é que quanto mais informações nós tivermos sobre os tumores, mais informada vai ser a decisão e, portanto, quanto mais informada vai ser a decisão, em princípio, melhor é, não é? Pronto. A propósito precisamente desta mais-valia que foi esta relação com o Ipatimub e o termos de facto um conhecimento profundo, genético de cada tumor, permitiu muitas vezes mudar diagnósticos. Doentes que recaíam e que se ia voltar a ver, que na altura, no início, não tinham um estudo genético, e ao fazer-se depois na recaída um estudo genético, verificasse que o próprio diagnóstico é alterado pelo facto de se encontrar uma determinada alteração genética. Portanto, não é só para a questão terapêutica que estes estudos são importantes, mas para o próprio diagnóstico. Porque há, de facto, alterações genéticas, como eu diria, quase específicas de cada tumor. E, portanto, a evolução da classificação dos tumores tem sido enorme, enorme, enorme. E, portanto, nós antes tratávamos os gliomas todos da mesma maneira, os meduloblastomas todos da mesma maneira, e hoje sabemos que uns têm umas alterações, outros têm outras, os prognósticos são diferentes, os tratamentos são diferentes, nos podemos, digamos, aliviar o tratamento e fazer um tratamento menos tóxico, pelo contrário, noutros temos que escalar e fazer tratamentos mais intensivos, só à custa, de facto, começarmos a conhecer bem os tumores, é que isto tem sido possível. E, portanto, correspondeu de facto a um avanço brutal, desde que trabalhamos em conjunto, no diagnóstico, nos tratamentos, em tudo. E neste momento temos, de facto, dezenas, podemos dizer dezenas de doentes que já têm beneficiado com estes tratamentos específicos dirigidos a alterações específicas que encontramos. E, portanto, com respostas, com muito bons resultados em muitas situações. É, Não em todas e com muito critério. exatamente. Aqui, só para também acrescentar uma coisa, para bater um bocado na questão, a doutora Maria João falou dos efeitos a longo prazo, que sabemos que nos casos da quimioterapia e radioterapia são sérios. Em princípio, lá está, nós estamos numa fase ainda precoce, ainda estamos muito no início, mas em princípio, uma terapia dirigida daquilo que nós estamos aqui a falar, da tal terapia de medicina de precisão, a medicina chamamos de precisão porquê? Porque é dirigida às alterações que estão no tumor. E, portanto, estas alterações não estão nas células normais que rodeiam e do nosso organismo. E, portanto, como é muito específica do tumor, só vai alvejar aquelas células do tumor. E, portanto, os efeitos secundários vão ser, em princípio, Existem, mas são muito menores menores que os da na quimioterapia. quimioterapia. Podemos comparar uma quimioterapia, uma espécie de uma bomba nuclear que cai ali no tumor, mas também afeta tudo à volta, enquanto que uma terapia dirigida é como se fosse um tiro Certeiro. certeiro, um sniper ali só para aquelas células. Claro que isto é um exagero, é uma metáfora, mas esta é a ideia. A ideia é que nós consigamos cada vez mais ser seletivos nas terapêuticas só para as células do cancro, deixando as células não cancerosas sem terem estes tais efeitos secundários. Hum, eu acho que também, como estamos aqui numa audiência nacional, queria só referir que, para além de trabalharmos pelo Hospital São João, isto correu tão bem, toda esta nossa interação foi tão boa que nós depois conseguimos alargar o âmbito da colaboração e, portanto, estudar também os casos que são seguidos e diagnosticados em Lisboa e em Coimbra, e, portanto, também desta forma é importante porque desta forma conseguimos reunir mais informação e depois seguir o que é que acontece. Porque nós estamos a utilizar a informação genética dos tumores para as decisões terapêuticas e, portanto, é importante depois a monitorização destes efeitos ao longo do tempo seja integrada e para conseguirmos ter cada vez mais informação para que a decisão seja cada vez mais informada.
uma das coisas que também estamos a fazer é precisamente criar uma espécie de pequenos tumores a partir dos tumores originais dos doentes e tentar vir a testar as drogas antes de as testar nos doentes, testá-las nesses pequeninos órgãos que se chamam organoides. E, portanto, isso, claro que não reproduz completamente a resposta do organismo, porque há toda, nomeadamente as barreiras entre o sangue e o cérebro, a chamada barreira hematoencefálica, que pode ser crucial para os tratamentos serem eficazes, mas podemos assim começar a tentar testar drogas que tenham as mesmas alterações dos tumores originais dos doentes em órgãozinhos, pronto, em pleno laboratório, onde se reproduzem as mesmas alterações que têm os dos tumores. Isso foi também um avanço muito grande aqui no último, Sim. recente, no Ipatimub, que temos conseguido, e que de facto também pode vir a ajudar muito pronto, a tudo isto. Nós aqui, já, Isto eu é acho tanto que, tempo. depois não sei quanto tempo é que ainda temos, mas Mariana, quando for preciso interromper para passarmos a uma fase É seguinte, mais, sim, estamos perfeitamente dentro do tempo. é? Se quiserem acrescentar mais alguma coisa, temos aqui 5 minutos para depois Sim, passarmos aos testemunhos, portanto, estamos muito bem. eu acho que Obrigada. pronto, este assunto também é interessante porque no fundo o que é? É mais um passo. É mais um passo para a precisão destas terapias, porque aqui o que é que se trata? Quando uma criança está a ser operada no Hospital São João, depois o médico patologista naquele momento vê que tipo de tumor é aquele. Não ainda de uma forma definitiva, mas pelo menos já tem uma ideia. Chama-se um diagnóstico extemporâneo, portanto, que é ali enquanto a cirurgia ainda está a decorrer. E nesse momento, nós temos um grupo de WhatsApp em que a cirurgia está a começar, eh, o médico patologista diz: já estou a ver o material, já sei o que é que isto pode ser, e então envia uma mensagem e um de nós vai ao hospital recolher o material para então começarmos a fazer estes tais organoides que a doutora Maria João estava a falar. E o objetivo é só um, que é tentarmos saber cada vez mais e tentarmos informar cada vez mais os clínicos. Ou seja, nós temos aqui aquele material em cultura e vamos testar os tais fármacos, alguns deles que já conhecemos, mas coisas novas que ainda possamos ter algum receio de usar porque ainda não conhecemos tão bem, e nós podemos começar a ganhar experiência e a ganhar informação dos resultados destes fármacos nestes modelos de laboratório, que, a nosso ver, recapitulam melhor aquilo que pode ser a realidade clínica, porque são as mesmas células e, portanto, claro que o ambiente é diferente e temos de ter isso em conta. Mas pelo menos já nos pode dar indícios de que um determinado fármaco funciona melhor que outro. Ou uma combinação funciona melhor que a outra combinação. Ou até que a forma de administrar ao longo do tempo não deve ser, por exemplo, há pouco, antes de começarmos aqui, qual é que é a posologia? Quanto tempo a quanto tempo? É semanal, é mensal, é diário? Isto também pode ser sujeito a afinações e, portanto, no fundo, estamos a tentar recriar uma metodologia, ou criar uma metodologia, que permita afinar todos estes passos, identificar os fármacos, identificar os alvos, saber como é que eles funcionam e depois procurar estas interações, associações, para que sejam cada vez mais eficazes, porque às vezes as coisas já existem, só que como ainda não foram testadas, nós não sabemos exatamente como é que funcionam. E portanto aqui vai ser uma forma de E uma, testar. uma coisa extraordinária nesta experiência foi que, de facto, pelo menos há um aspecto que já sabemos, é que conseguimos reproduzir no laboratório exatamente órgãos, organoides, que reproduzem exatamente a histologia dos tumores de onde vieram e a nível das alterações genéticas, que é uma coisa extraordinária, numa percentagem de quase 80% de sucesso de conseguir reproduzir um pequeno órgão igual ao tumor original do doente. E, portanto, isto, pelo menos esse ponto já adquirimos, já sabemos. Estamos agora a tentar avançar então para os testes de fármacos, ou deste tipo de fármacos dirigidos, ou de outros, já mais convencionais, quimioterápicos, nomeadamente, para avaliar a resposta
daqueles tumores, daquelas células ao tumor. Claro que o ambiente, tudo isso é muito condicionador dos tratamentos e do êxito dos tratamentos, portanto, isso não é reprodutível exatamente neste tipo de modelo. É, porque aqui isto vai nos ajudar. Vamos lá ver. Quando nós fazemos um estudo genético dos tumores, nós encontramos muitas alterações genéticas. Só algumas é que podem ser alvos terapêuticos. E depois só alguns é que têm um medicamento aprovado. Portanto, há aqui algumas condicionantes para se poder usar um medicamento contra um determinado alvo terapêutico. Porquê é que nós sabemos que pode ser um alvo terapêutico? Por causa do que a doutora Maria João estava a dizer, porque nós já sabemos que nos adultos ele é. Mas como ainda ninguém testou no contexto Pediátrico. infantil, pediátrico, não sabemos se tem os mesmos efeitos, se tem efeitos secundários mais sérios, e portanto temos que ter mais informações. E estes modelos são muito úteis para comprovar ou não que aquilo que pode funcionar bem no adulto também pode funcionar bem num contexto pediátrico. E em vez de corrermos alguns riscos, temos aqui pelo menos E há umas uma coisas, forma há de. uns aspectos engraçados em termos de farmacocinética, que é isto que se chama, que é precisamente, às vezes, as crianças até toleram doses mais altas do que as dos adultos, e noutras vezes mais baixas. A resposta nos adultos é diferente da das crianças, e muitas vezes nós notamos no decorrer dos tratamentos destes doentes que as respostas são irregulares. Em regra, a resposta é há cerca de 8, 10 semanas, as primeiras respostas, mas depois pode haver períodos em que há uma estabilidade total e que de repente começa a haver outra vez crescimento do tumor e que temos que associar um outro tratamento, às vezes sem parar este. Outras vezes, nota-se melhorias tardias e, portanto, uma das coisas, por exemplo, que é muito difícil é avaliar a resposta nas imagens a estes tumores, que é uma coisa que os nossos neuroradiologistas têm vindo a aprender. A resposta de imagem a uma radioterapia, a uma quimioterapia, é, em regra, diferente das respostas a estes tratamentos. Porque estes tratamentos, no fundo, são tratamentos que interferem com a imunologia, a infiltração do tecido, e isso pode ser muito diferente, e, portanto, começa a haver muitos artigos precisamente a explicar e a ajudar os neuroradiologistas a avaliarem melhor as respostas destes tratamentos, que não são necessariamente idênticas às outras. Mas há uma coisa que a gente privilegia muito, é a resposta clínica. A resposta clínica para nós tem um valor enorme. Nomeadamente, por exemplo, nos gliomas das vias ópticas, nas crianças que têm gliomas das vias ópticas, o nosso principal foco é a visão. E, portanto, se um oftalmologista nos diz que a criança está a melhorar, que continua a melhorar, temos uma bebé pequenina, neste momento, a Camila, que tem uma resposta, digamos assim, estranha, que continua sempre a melhorar em termos de visão, e as imagens parecem confusas, melhora num sítio, piora noutro. Portanto, só de facto, depois de termos muitos doentes com este tipo de tratamentos, é que nós vamos saber bem lidar com eles. Mas temos que ter a coragem de não os abandonar também precocemente, porque às vezes as respostas podem ser tardias, e por isso é que eu digo que os pais têm muita tendência a falar uns com os outros, a comentar, a comparar, e portanto, isso nem sempre é possível, porque de facto cada doente é um doente. E mesmo que tenha uma alteração genética igualzinha, pode responder de forma diferente. E, portanto, outra coisa que a gente não sabe é quando é que deve parar estes tratamentos. Se eles podem ser associados à quimioterapia e potenciá-la, a potenciar a resposta. Se podem ser associados à própria radioterapia. Se devem ser feitos antes da rádio, durante a rádio, depois da rádio. Portanto, há aqui uma multiplicidade de questões que nós ainda sabemos muito pouco e temos que ter a humildade de dizer que não sabemos ainda tudo, ou melhor, sabemos ainda muito pouco. E que, portanto, isto não é um chavão para todos os doentes, não é um milagre. Portanto, cada doente é um doente e em cada doente podemos esperar respostas melhores ou piores. Por exemplo, nós temos doentes, eu tenho doentes em que têm uma determinada alteração genética, que eu tenho muita vontade de tratar com um determinado inibidor específico. Às vezes é a única alteração genética que o doente tem.
e que, como ele está estável em termos de imagem e clínicos, eu estou a esperar que haja mais investigação para não ter que lhe usar quimioterapia e poder vir a usar estes tratamentos em primeira linha. Portanto, há um grande desenvolvimento. Todas as semanas surgem novidades e mais dados para a gente poder usar isto antes de tentarmos quimioterapia, que sabemos que é muitíssimo mais tóxica. Mas não quer dizer que estes tratamentos sejam inócuos. Não são inócuos e muitas vezes têm efeitos laterais graves, importantes e que nos obrigam mesmo a parar o tratamento. Oh, doutor, então, se calhar agora, e porque temos aqui possibilidade e a riqueza de termos aqui dois testemunhos, se calhar passávamos aqui a voz para os testemunhos para percebermos de facto esse caminho que tem que ser feito e que nem Exato, sempre é, exato, como estava a explicar aí tão bem, exato. cada caminho é um caminho e, portanto, se Íamos quiser começar, apresentar íamos, aqui as íamos nossas começar convidadas pela, especiais. íamos começar pela Mariana, que nos chegou com 8 mesinhos de idade, com volumosíssimo tumor supracelular, portanto, das vias ópticas, o tal astrocitoma pilocítico, completamente inoperável. Não quer dizer que não pudéssemos ir lá tirar um bocado, mas íamos agravar, nomeadamente a própria visão. Mas é uma menina que também tem alterações, porque as vias ópticas estão muito perto de um órgão que se chama hipófise, provavelmente muitos de vocês já ouviram falar, e que, de facto, dá também, além de alterações visuais, além de alterações mecânicas que provocam hidrocefalia, pode dar alterações endócrinas graves. E foi uma menina que nos apareceu em lactente. Nós sabemos que estes tumores nos lactentes são mais graves do que nos meninos mais velhos, às vezes piores do que um alto grau. Por isso é que eu nunca digo que um tumor cerebral é benigno, nunca, nunca, pai nenhum, porque de facto, e é uma coisa que eu luto com os cirurgiões, que têm muita tendência a dizer o tumor do seu filho é benigno, por exemplo, um craniofaringioma ou mesmo um glioma de baixo grau. E a gente sabe que o termo benigno tem uma conotação para as famílias de uma coisa boa, de que corre bem e que não vai ser ultrapassada. Ora, são precisamente esses doentes que têm mais sequelas, mais cronicidade e que são verdadeiros doentes crónicos. Porque neste momento há muitos doentes com cancro que se tornam verdadeiros doentes crónicos. E, portanto, chamar-lhes benigno a uma coisa que os pode matar, à partida, mesmo sendo histologicamente ou em termos de células mais tranquilas, e depois que lhes dá montes de problemas, montes de sequelas, pronto. A Mariana é uma menina, lá está, que já foi diagnosticada em 2017 ou 2018, salvo erro, e que tinha 8 mesinhos de idade, e que, entretanto, começou por ser tratada de forma convencional, e que a certa altura vimos que ela tinha uma das tais alterações acionável, portanto, que possa ter um target terapia, uma terapêutica dirigida, e conseguimos algum sucesso. Moderado, mas conseguimos algum sucesso. E a mamazinha da Mariana, a Marta, vai dizer-nos um pouquinho do seu percurso, do da Mariana e do dela, porque ela foi sempre, sempre, sempre também doente, doente. Tive mesmo sempre, sempre, foi sempre a combater Também sempre. sou doente, também. Doutora Maria João, vou só corrigir aí uma data porque o É tempo mais passa e a cedo, gente depois esquece. já sei que me enganei. Ela nasceu em 2013 e 13. foi diagnosticada aos 8 meses, efetivamente, mas já foi em 2013. Pronto, exato, exato. Eh, Por ser, com, tinha com enganado. 9 meses ela começou efetivamente o tratamento com quimioterapia, fez dois protocolos, porque depois fez alergia grave. Passámos para um segundo protocolo, ela fez cerca de 4 anos, mais ou menos, de quimio. Tentámos parar um ano, mas o tumor foi sempre crescendo. Só um pequeno pormenor, voltando atrás, ela cegou logo aos 9 meses, que apanhou um vírus respiratório e eu pós-biópsia e pós-internamento, nós verificamos que ela perdeu a visão. A massa tumoral, eu vou falar em termos leigos, não é? E posso estar a dizer alguma coisa errada, corrija-me, se faz favor, mas se calhar para os pais às vezes podem entender melhor. As palavras que eu me lembro
mal ela entrou na urgência, passado umas horas, foi a extensa massa tumoral na cabeça da bebê. Saltei assim, brancas, tem muitas brancas nessa altura. Teve praticamente também para morrer, não do tumor, curiosamente, mas de um vírus respiratório, porque a vida é mesmo assim. E esse mês que ela teve nos intensivos fez com que o tumor crescesse brutalmente, porque ela só tinha 9 meses, e só depois é que atuamos com a químio. A químio foi tentar, como eu disse, foram os dois protocolos, ela fez alergia ao primeiro, tentou o segundo, que eram injeções semanais, vinblastina, reagia bem, nunca teve grandes oscilações assim no tumor, havia crescimento no primeiro tempo, diminuía, mas sempre assim uns decréscimos muito, muito ligeiros, nunca teve grandes alterações no tumor, nessa altura. O sistema dela enfim, estava sempre imunodeprimida, não é? Ia sempre abaixo. E por volta de 2018 foi quando surgiu a hipótese de testarmos então a imunoterapia. O Hepátimo fez o estudo às células da Mariana, da biópsia que ela tinha feito em 2013, 2014, logo em janeiro, e descobriram, acho que é assim que se diz, o gene 600, BRAF 600, que lhe Mutação BRAF permitiu, 600. exatamente, que lhe permitiu começar a testar um xarope que já era usado em adultos, que se chama Dabrafenib. Desde então até hoje ela continua a tomar, toma de manhã e à noite. Inicialmente manipulado, era um xarope manipulado no São João. A reação dela clinicamente foi sempre muito boa, nunca teve grandes sequelas e efeitos secundários a nível dermatológico, que é usual, normalmente quando a frente não teve. Ao longo dos anos, e penso que já foi comprovado ao longo das ressonâncias, que ela já fez 30 e tal ressonâncias, obviamente, que ela continua sempre a ser avaliada. Nota-se que de 2018 até hoje o tumor não regrediu bastante, obviamente, ele vai estar sempre lá porque ele é inoperável, mas houve uma redução grande em termos de visão, porque ela chegou a perder. Eu penso que ela chegou a perder totalmente a visão logo no primeiro ano. Nunca tivemos a certeza, porque é muito difícil, como ela tem nistagmo, é muito difícil de fazer a avaliação em termos oftalmológicos. Um dos olhos cegou completamente, porque o nervo óptico foi ao ar, entre aspas, né? Mas ao longo destes últimos anos, com a imunoterapia, há muitas dúvidas em o que é que ela vê, porque ela vê alguma sombra, mas não conseguimos quantificar. Anda de bengala, a doutora Maria João nunca perdeu a esperança, que acha que ela ainda vai ver um dia. E eu, como mãe, não, para mim passou para segundo plano, eu vou ser franca, a cegueira, porque sempre pensei a cegueira dá para viver. Sempre foi o meu pensamento após o diagnóstico do tumor. Com o tumor numa criança, um tumor é muito mais difícil de viver. Eu tinha perdido a minha mãe também com cancro de pulmão um ano antes. O que é certo é que ela já tem 12 anos, faz uma vida perfeitamente normal. Pronto, claro que ela tem aquela coleção de cromos difíceis, não é? Ou uma puberdade precoce desde os 6, ou teve válvulas, teve uma gastrostomia, só tirou aos 6 anos, teve muita dificuldade na fala, nem sabíamos se ela ia andar, não sabíamos tanta coisa, porque a massa cerebral está espalhada pelo cérebro todo, não é? Então, na zona central. Do que eu percebo, e dificilmente sabemos o que é que está a afetar. Há sempre umas surpresas ainda este ano. Há comportamentos que eu questiono na minha filha se não poderá estar ligado a um ligeiro autismo ou não. Há coisas muito difíceis de explicar, porque depois mete-se a cegueira que nos baralha, mete-se a massa tumoral que está espalhada e está ali a comprometer imensas partes do cérebro, hipófise, hipotálamos e tudo. Mas o que é certo é que ela vive, é feliz, cognitivamente tem bastante facilidade em muitas coisas. A matemática é a única parte mais difícil. O aspecto clínico dela foi sempre muito bom. Ela teve sempre muito. Nunca teve assim um aspecto doente, nem doente nem cego. Eu acho que muita gente olha para ela, às vezes nem se nota. Mesmo com a bengala, eu acho que às vezes as pessoas nem notam. Mas ela com esta imunoterapia, ela tem sentido também, para nós, família, é uma diferença muito grande
porque deixou de haver tantos internamentos, não tem nada a ver. O sistema imunitário está sempre muito melhor, está quase normal. Depois temos tido sempre este acompanhamento pelas especialidades do Hospital São João, que a gente não larga. Eu acho que também não vamos largar nunca, nós já somos lá veteranas, obviamente, mas isto é muito importante o acompanhamento que um hospital dá. Eu friso sempre a questão do São João porque temos a felicidade de vivemos perto do São João e os tumores sólidos no Porto são tratados só no Hospital São João. Ah, onde há um trabalho de equipe brutal porque está lá tudo concentrado, uma equipe Pronto. disciplinar. Sim? Não, não estava a dizer, estava a concordar consigo. De facto, de terem Ah, lá todas as especialidades ajuda, porque a Mariana já tem facilita. aqui um caminho muito longo, vocês já têm aqui um caminho muito longo e, portanto, poderem ter lá o Uma apoio. criança oncológica não vai só uma especialidade, vai, Claro. obviamente, imensas especialidades e tem que ser acompanhada. No caso da Mariana, há de eterno, acho eu, só sei do Ipatimub investigarem uma coisa brutal. Não há que perder esperança, mas eu não perco muito tempo a pensar nisso. É o que for e a gente vai vivendo e vai-se vivendo bem assim a vida. Oh, Marta, e aquilo que nós também conversámos, eu senti sempre que vocês confiaram muito, que era isso que estava a dizer agora, não é? Confiaram muito nos avanços, no que poderia surgir e no que, de facto, a equipa vos transmitia e vos apontava. E isso, de facto, é muito bom terem essa capacidade de Sim. poderem confiar isso. Doutora Maria João, quer passar aqui a Tá palavra? bom. Obrigada, Marta. Entretanto, Ah, também reforço que depois podemos voltar outra vez a falar aqui e dar aqui a palavra à Marta. Eu reforço que é possível irem já colocando as vossas perguntas no espaço de Q&A. E agora passo a palavra então à doutora Maria João. a apresentar o meu Marquinho, como eu lhe chamo, um adolescente que me surgiu já com uma situação, essa sim, realmente maligna, o tumor mais maligno que existe, que se chama glioblastoma, um tumor muito frequente nos adultos, muito menos nos adolescentes e raríssimo nas crianças. E, além disso, o Marco já tinha tido outros tumores, nomeadamente um tumor do cólon, muito grave, que o tinha levado a perder parte do cólon e a precisar de quimio e de radioterapia. Além disso, era um tumor que, portanto, era uma criança que vinha de uma família com um síndrome genético que predispõe a cancro. E, portanto, os glioblastomas que aparecem neste contexto são glioblastomas que devem ser tratados de forma um pouco diferente dos outros. E porquê? Porque são hipersensíveis, quer à radioterapia, quer à quimioterapia convencional. E, além disso, profundamente resistentes aos tratamentos. É muito raro conseguir-se curar um glioblastoma. Começamos a ter alguns casos de sobrevidas mais longas, nomeadamente em crianças, 2, 3 anos de follow-up, mas raramente se ultrapassa isso. O Marco tinha 15 anos, certo, mamã? Tem Certo? agora 20 anos, 21, 21. 21, feitos em outubro, de facto é um menino que tinha um glioblastoma enorme, que foi operado, que iniciou a sua radioterapia, que iniciou já uma quimioterapia diferente da habitual por ter esse tal síndrome, que é um síndrome chamado de instabilidade cromossómica. Exato. Não interessa estar a explorar para perceberem o que é isso, mas é são crianças que têm hipermutações, portanto, as células todas estão sempre com mutações, 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 e, portanto, a probabilidade dessas mutações darem cancro, darem células de crescimento incontrolável, é altíssima. E então o Marco, como é costume, recaiu muito precocemente, chegou a ter uma cirurgia excepcional, recaiu muito precocemente, recaiu de forma metastática do outro lado Exatamente. e foi reoperado. E logo a seguir o tumor começou a crescer imenso. E já tinha feito rádio, já tinha feito Químio. químio de manutenção. Uhum. Portanto, era um menino que estava completamente dependente de cortisona, que foi dado como um doente terminal, Terminal. absolutamente terminal,
sem chance nenhuma, a mamã sabe isso melhor que todos nós, e que de facto, na altura eu tinha estado no Canadá, no Sick Kids, e tinha de facto contactado com um grupo que estava a utilizar estes tais tratamentos dirigidos, específicos para estes doentes com este síndrome. E, portanto, eu falei com eles e disse: vamos tentar no mar, que é um medicamento que se chama Nivolumab, que é um bocadinho diferente, completamente diferente do Dabrafenib, e que atua de facto em montes de sítios na célula, não só num sítio específico, mas em sítios que permitem que os linfócitos do próprio organismo matem as células tumorais ao bloquear os receptores que inibem essa atuação dos linfócitos. É um bocadinho difícil para as É como pessoas. se, é como se as células do cancro tivessem escondidas, tivessem um manto que as escondesse. E então estes inibidores vão remover este manto E e deixar que os mostram-nas linfócitos. mostram-nas aos linfócitos e ao sistema imune. E então eles podem atacar e destruir. E isto funciona especialmente bem, por exemplo, E neste contexto. começamos, e portanto, além disso, este síndrome tem vários tipos de mutações. E a mutação que o Marco tinha e tem é a mutação que mais parece responder a este tipo de tratamento. Portanto, E reunimos respondeu? aqui várias questões. E, portanto, o Marco estava mesmo, mesmo, mesmo a morrer, completamente carregado de corticoides, de anticonvulsivantes, de morfina, e começou a responder ao fim de 15 dias deste tratamento. Ao fim de 15 dias, ou seja, de dois tratamentos, foi possível diminuir a cortisona, ficar sem cortisona nenhuma e começar a melhorar, a melhorar, a melhorar. E a mamãe vai nos dizer o que é que aconteceu. Primeiro quero agradecer o convite e agradecer a toda a equipa que trabalha nisto, que realmente tem sido fantásticos. E é como a doutora disse, o Marco foi um doente terminal, por várias vezes esteve para partir. A última cirurgia teve uma duração de 16 horas de bloco. 16 horas de bloco. Foi um trabalho intensivo dos neurocirurgiões e por muita insistência da doutora Maria João, porque já ninguém queria operar o meu filho. Já ninguém queria investir mais nada no meu filho. E eu lembro-me da doutora Maria João, numa reunião, dizer: não, não, agora é que é para investirmos tudo, agora é que é para darmos tudo o que temos para dar. E por isso tenho muito a agradecer-lhe. Hum, e foi verdade. O Marco fez a cirurgia em janeiro, no fim de janeiro. Uma semana depois, a doutora Maria João queria ter iniciado a imuno, o nivolumab, 11 dias depois da cirurgia. Aconteceu que na parte onde estava a metastizar, aquilo ali abriu um bocadinho a cicatriz e já não era possível iniciarmos. Mas, entretanto, o Marco volta a ter outra recaída, mais uma crise convulsiva, volta a ir para a ressonância. E então a doutora Maria João disse: eu não vou esperar mais tempo e vou iniciar já. E o Marco estava extremamente dependente de morfina. O primeiro tratamento de imunoterapia foi feito em internamento. E eu lembro-me que o meu filho, passámos 8 dias de internamento, digamos que a gritar de noite e de dia, que queria a amiga dele. A amiga dele era a morfina. Ele de meia em meia hora queria morfina. Ao fim daqueles 8 dias, a coisa começou a abrandar, começámos a tirar a morfina, começámos a diminuir os corticoides. Veio para casa com uma pequenina medicação que eu ia gerindo com a doutora Maria João, porque ele ainda estava um bocadinho perturbado e queria, e ele dizia: eu quero porque quero, eu quero porque me apetece. Mas nós íamos gerindo aquilo ali, tira agora mais um bocadinho, põe agora mais um bocadinho e vamos ver se realmente é verdade, se ele precisa mesmo. Íamos jogando assim e o Marco, aliás, o Marco nem sequer se segurava de pé, nem para ir à casa de banho, nem para fazer xixi, nem para tomar banho, nada. O Marco tinha que ser amparado dos dois lados. O Marco chegou a pesar com os corticoides quase 90 quilos. Hoje, com a graças a este tratamento inovador e milagroso, que isto foi um milagre, o Marco leva uma vida perfeitamente normal, tirou a carta de condução,
eh, está a terminar a escola de bombeiros e quer tirar o curso de enfermagem. Era um menino que veio da área da geometria descritiva, fez o 12º ano na mesma neste percurso, como é evidente, com muitas ajudas, mas fez o 12º ano e, e tem como objetivo, olha, quer ser enfermeiro, quer estudar e quer ajudar os outros. Como é evidente, como ele nunca teve biologia e vinha da área da geometria, eu meti-lhe explicações, mas reprovou no exame, que o deitou muito abaixo, porque achava que tudo estava perdido. E eu disse-lhe, oh, rapaz, tem lá calma, que temos depois a oportunidade dos 23. E ele agora, se Deus quiser, quando fizer 23 anos, é um dos objetivos dele. Por enquanto, continua como bombeiro voluntário, a fazer muitos pré-hospitalares e, curiosamente, quero dar esta partilha aqui, que eu acho que nada é por acaso. Primeira saída CODU do meu filho foi de um senhor, um jovem com 30 anos, que tinha sido operado precisamente a um glioblastoma no Hospital São João e o meu filho foi fazer o transporte CODU do Hospital da CUF para o Hospital de São João. E esta foi a primeira saída CODU do meu filho. Eu só quero Extraordinário. lembrar uma coisa no caso do Marco. O caso do Marco, neste momento, está em remissão tumoral aparente. Não há evidência de tumor. Têm sido enviados numerosos líquores para o Canadá e não há nenhuma evidência das chamadas doença mínima genética no corpo dele. Mas é um menino que teve efeitos laterais graves com o tratamento, Graves. que, nomeadamente a nível gástrico e a nível cutâneo, Ao fim de um ano e teve, meio de tratamento, não foi, teve doutora? de fazer alimentação parentérica total e que teve que suspender o tratamento. Era um menino que eu estava com um medo terrível quando De parar. suspendesse o tratamento de voltar, e estamos quase com 1 ano e meio, 2 anos, 2 anos, doutora, vai fazer fim de agora em junho, tratamento. O Marco está fim sem de nenhum tratamento. tratamento, continua a ter o síndrome, continua a ter a predisposição para outros tumores, nomeadamente ósseos, nomeadamente de sangue, nomeadamente de nevos, mas o que é certo é que teve e teve, eu digo teve, porque não tem neste momento, teve um glioblastoma metastático confirmado, gravíssimo, resistente à radioquimioterapia e foi curado. Não sabemos se vai haver alguma recaída, se vai haver outros tumores, mas deste glioblastoma, à custa de uma droga exclusiva, não fez mais nada na Do altura. Nivolumab, sim. Nivolumab. Ao fim foi mais ou menos, doutora, 1 ano e 7 meses de tratamentos seguidos Uhum. que o Marco fez, mas o fantástico foi ver a evolução do meu filho ao fim do segundo, do terceiro tratamento de nivolumab. É uma coisa fantástica. Eu hoje tenho pena de não ter filmado o verem, para poder um dia mostrar a alguém, o ver o meu filho deitado na cama do hospital dia, dormia no primeiro tratamento de noite e de dia, no segundo já estava mais acordadito, no terceiro já se sentava, no quarto já quis fazer sentado no cadeirão e já ia ao telemóvel. E é assim, eu quero chamar muita atenção para que os pais que tenham eventualmente crianças com glioblastomas, que não pensem que isto é uma panóplia para todos os doentes, não é, infelizmente. Portanto, aquilo que nós dissemos no início é que os doentes têm que ser muito bem selecionados e que aquilo que resulta nos casos pode não resultar noutros. E, de facto, o facto do Marco ter este síndrome e dentro deste síndrome ter a mutação que mais responde a este tratamento foi absolutamente crucial. E, portanto, não quero dar esperanças absolutamente Exato. a outros meninos com glioblastoma, fora deste síndrome, que não tenham alterações genéticas suscetíveis de ter estes tratamentos dirigidos. Portanto, é preciso, de facto, o caso do Marco é um caso absolutamente excepcional, que no Canadá, que reúnem todos os casos deste síndrome, estão brilhantemente surpreendidos com o Marco, mas, de facto, a mãe sabe que é um menino que continua a ter um prognóstico reservado
pelo síndrome que tem, E a mas que de doutora facto, sabe, e a doutora sabe que eu ando sempre com o meu coração nas eu mãos. sei, Se o Marco disser que lhe dói a pontinha da unha, já estou a mandar um e-mail à doutora Maria João. Dona Maria João, o Marco dói a ponta da unha. mas de facto foi E uma. muito importante no meio deste processo todo é confiar na pessoa que nos está a tratar. E eu, na doutora Maria João, tenho a confiança plena, independentemente se no caso do meu filho correu bem, mas se tivesse corrido menos bem, pela persistência que a doutora Maria João teve em dar tudo por tudo pelo meu filho. Pronto, isso é uma à parte. Mas tenho que dizer também, faz parte Claro, do meu testemunho. faz parte, claro que sim, Augusta. Muito, muito É muito obrigada. importante sabermos confiar em quem nos está a tratar, porque de certeza que do outro lado estão a fazer o melhor para os nossos filhos. E saber que do lado de lá também temos pessoas que estão ligadas a uma rede internacional e que depois Internacional, têm acesso com a muito todo o conhecimento. conhecimento que é fundamental Isso, nestas isso, isso. doenças raras. Muito Isso. obrigada, Augusta. Obrigado, Eu reforço obrigados. mais uma vez que é possível colocar as questões, através do Q&A. Entretanto, eu tenho aqui uma pergunta muito genérica para fazer, e porque muitas vezes, portanto, porque já vi também associada à questão de medicina de precisão, mas é um bocadinho para explicar, que achei que era importante que fosse explicada a diferença entre medicina de precisão e medicina personalizada. Muitas vezes pode haver aqui algumas confusões. São sobreponíveis. A medicina personalizada é mais abrangente porque diz respeito à pessoa. E, portanto, uma medicina, a pessoa tem um fármaco para as suas características próprias e a do tumor. E, portanto, isso pode variar ao longo do tempo. E ao longo do tempo pode haver diferentes medicinas de precisão de acordo com o Né? momento em que se está a fazer o tratamento. Portanto, no fundo, a personalizada olha e concentra-se na pessoa, a medicina de precisão pode ser mais dirigida a características particulares do tumor. Muito bem, obrigada. Enquanto. Toda a medicina deve ser Pois, profissionalizada. Exato. Ou seja, no caso das crianças, é muito importante o enquadramento familiar. E não esquecer que nós não tratamos uma criança no meio de uma família. E as famílias são elementos absolutamente essenciais para o tratamento, peças fundamentais do tratamento. E, portanto, nós temos que estar sempre muito atentos se as famílias estão bem, se têm tudo o que precisam, se de facto têm os apoios sociais que é possível dar para diminuir o stress, diminuir a depressão, se de facto estão atentos o casal um ao outro, aos outros filhos. E, portanto, no fundo, isto é uma forma de medicina personalizada, adaptar o tratamento a cada Ao pessoa em contexto. cada família, ao seu contexto. Portanto, é um termo muito mais genérico, muito mais vago, muito mais abrangente do que este da medicina de precisão, da target terapia ou da claro. terapêutica dirigida a alterações específicas que os tumores têm. Portanto, são termos que eu acho que não são sequer comparáveis. Era para deixar aqui claro, porque já ouvi confusões. É. E, portanto, para deixar aqui claro. Também tenho aqui uma pergunta que é: vimos aqui dois testemunhos, mas a aplicação deste tipo de terapêutica está mais relacionado com algum tipo de cancro pediátrico? Sim, não? Em que caso é que tem tido mais sucesso? Também há muitas alterações também nos outros tumores sólidos, nomeadamente. E também em leucemias. Leucemias eu não falo, não lido com leucemias, não quero falar de leucemias. Mas há, de facto, outro tipo de tumores, nomeadamente, por exemplo, neuroblastomas, em que pode haver alterações de genes, nomeadamente o gene ALK, em que pode ser utilizado também este tipo de terapêutica dirigida e que muitas vezes em tumores refratários e resistentes podem responder a este tipo de tratamentos. E há vários outros casos, podíamos enumerar aqui imensos, imensos casos.
mas de facto nos tumores cerebrais tem tido uma utilidade um bocadinho diferenciada e um bocadinho mais do que nos outros tipos de tumores sólidos. Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos ter também muitas outras utilidades nos outros tipos de tumores. E há Mas lá aqui, está, cada caso é um caso. é, E, portanto, não se pode generalizar. E, portanto, os neuroblastomas também são todos diferentes, não são todos iguais. E, portanto, cada caso é um caso analisado um a um. E muitas vezes, quando nós temos doentes refratários, doentes resistentes, vamos a dizer, ó Jorge, diz-nos lá todas as alteraçõezinhas que estes tumores Temos aqui têm, que fazer um ver estudo se de mais facto detalhado. a ver se de facto temos algum alvo que possa. E depois temos que ir vendo, de facto, as drogas que já existem, que já estão desenvolvidas, porque se a gente pedir uma alteração muito específica de um tumor pediátrico para alguma empresa desenvolver uma droga para esse tumor, não é rentável, pura e simplesmente. Eles quer dizer, para atingir meia dúzia de doentes, não dá. E, portanto, nós temos que ver se de facto há no grupo dos adultos já drogas com essas alterações que se possam já disponíveis, autorizadas, já perfeitamente controladas, em estudos de vários níveis, um, 2 e 3. Portanto, não podemos, então em pediatria não se pode mesmo, utilizar drogas que não estejam completamente, já minimamente estudadas em termos de a dose máxima que pode ser utilizada, os efeitos laterais, a farmacocinética. Portanto, nós temos muitas limitações. Por isso é que quando aparecem essas notícias a dizer apareceu uma droga ou isso ou aquilo, às vezes são só estudos em células. E, Uhum. portanto, para passar de células para, às vezes, estudos em ratinhos, em enxertos de tumores nos ratinhos, até passar para estudos clínicos, primeiro em Acho doentes que gravíssimos, já sem chance nenhuma, até doentes, digamos assim, inaugurais, em que se pode usar, como eu disse há bocado, em primeira linha estes tratamentos, vão dezenas de anos, muitas vezes, claro. milhões e milhões, e muitas drogas que parecem no início ser boas, vão perder-se no meio do caminho. Por isso é que isto é tudo muito caro. Porque Uhum. exige muita investigação, há muita coisa que se perde pelo caminho, que se vê que não tem interesse nenhum, e, portanto, eu chamo a atenção para o cuidado que é preciso ter com as notícias que surgem, com os Facebooks, com os Googles, porque de facto muitas vezes são notícias assim, muito vagas. E uma das coisas que de facto é importante para os pais é saberem que nós trabalhamos em Portugal, de uma forma geral, já muito ligados a grupos internacionais. Mesmo que não registremos oficialmente os doentes, estamos muito ligados e sabemos quando há um determinado tipo de tumor, quem é a pessoa específica para que nos pode ajudar. E termos a humildade total de perguntar, de discutir o caso, sem problemas nenhuns, de que achem que a gente sabe menos ou isto ou aquilo. E Uhum. mesmo acontece a perguntarem-nos a nós e a discutirem com nós outros doentes, connosco outros doentes. Portanto, eu acho que isto é uma coisa muito importante para dar segurança às famílias e aos pais. Para não andarem completamente loucos, eles próprios à procura disto, daquilo, daquilo outro, porque não, até para nós é muito difícil triar o trigo do joio na Sim, literatura, na sem bibliografia. dúvida. E, portanto, isso, os pais saberem que nós sabemos exatamente quais são as pessoas que mais sabem deste tumor, daquele tumor, e que, se tivermos dúvidas, perguntamos, sem nenhum problema, sem, com toda a humildade, que é a atitude mais importante de ter perante uma criança oncológica é humildade. Sabemos muito pouco ainda de tudo isto, da causa. É a primeira coisa que os pais nos perguntam, a causa destes tumores. Não sabemos e temos que ser francos e dizer, não sabemos, não se sabe quase nada. Já É muito isso. mais sabe do que se soube há uns anos, mas continuamos a não saber. Vamos dando passos, mas ainda há muito para descobrir e essa persistência na descoberta e no não desistir É é que nos faz, a a resiliência, resiliência é que nos faz sempre mas ser um também bocadinho melhores hoje. ao mesmo tempo ter senso e critério para saber até quando devemos investir e quando, de facto, É, uma fase em que devemos parar. Também temos que de ter essa aceitar. inteligência emocional para tomar essas decisões nos momentos certos. E em equipa, sempre. Não É. sei se há mais
perguntas. Jorge, não sei se quer É acrescentar. para acrescentar aqui uma coisa muito simples que é, tendo em conta a complexidade, a raridade e a diversidade, é muito importante nós investirmos em investigação nesta área. É importante conhecermos, termos a noção de que quanto mais soubermos de cada um dos casos, dos vários estudos, ou seja, os métodos imagiológicos, anatomopatológicos, genéticos, tudo é importante. E é importante sabermos muito sobre o assunto para podermos acumular experiência e evidência e que as decisões sejam cada vez mais informadas. É muito importante haver investimento nesta área. Bem, muito obrigada. Já E estamos. temos melhorado muito. Diga, Temos melhorado muito nos resultados destes sempre a tratamentos. melhorar, não é? Já estamos aqui a chegar ao fim do nosso tempo. Muito obrigada, doutora Maria João e doutor Jorge. Vamos ter mesmo que terminar. E caso ainda surjam novas perguntas, podem sempre enviar a questão para o nosso e-mail, info@froc.pt, para fazermos chegar aos nossos convidados. A gravação, como disse no início, a gravação desta conversa será disponibilizada no nosso portal do Pipop e também no nosso canal do YouTube. Aproveitamos também para relembrar que nestas duas fontes podem também assistir a outras conversas e outras edições, que tivemos no passado. O certificado de participação, para quem precisar, também pode ser solicitado a partir do mesmo e-mail que eu vou deixar aqui no chat, info@froc.pt. A quem está do outro lado, muito obrigada por ter estado connosco. Espero que tenham gostado. Espero que saiam daqui um bocadinho mais claros nesta temática que também ainda tem muito por descobrir. E fiquem atentos também, continuem atentos às nossas redes sociais e também ao nosso site para ficarem a saber as nossas próximas edições do Conversas sobre ou de outros projetos da Fundação. Muito Vou lá, obrigada. mas agora só para dizer, Obrigada. para dar os parabéns à Fundação Rosário Castro por organizar este e os outros temas todos que tem organizado neste E às curso. mamãs, Eu muito também, obrigada. Obrigada, eu ia, doutora Maria João. Obrigada, eu ia Marta. falar Obrigada, disso. Augusta. Foi Além um deste prazer Matimuf, conhecer. da doutora Maria João, Hospital São João, agradecer também à Fundação Rui Osório de Castro tudo o que vocês têm feito pela Oncologia Pediátrica. Sim, precisa de muita investigação, continuar o caminho que estamos a levar. Acho bem. Vamos fazendo este É caminho juntos. fundamental o envolvimento da família, obviamente. Vou só reforçar o que a doutora Maria João disse. A forma como os médicos e enfermeiros passam a informação às famílias é muito importante, de forma acessível ou não. O acompanhamento é muito importante, porque tudo isso faz parte da imunoterapia também, não é? De forma, se o doente se sentir bem, nós vamos sentir bem, e eu acho que é um ciclo que ajuda bastante. É um E é, trabalho muito em conjunto. muito, e o Hospital São João tem feito muito bem, espero que o continue a fazer, continue a investir mais ainda em investigação, e a trabalhar como tem trabalhado com equipes multidisciplinares. Obrigado. Obrigada. Muito obrigada E a todos. obrigada a todos os investigadores pelo trabalho que têm feito. Obrigado. Obrigada. Em nome do meu filho e de todos os meninos. Obrigada, Augusta. Até Obrigada, breve. doutora Até Maria breve. João. Obrigado. Obrigada, obrigada, Fundação. Beijinho. Tchau, Obrigada. obrigada.